E a gente vai agora começar o nosso bate-papo. Começar falando sobre aplicabilidade e análise dos exercícios em cadeia cinética aberta e fechada na academia. Como eu falei para vocês, é um tema que eu acho extremamente importante para todo mundo que tem o movimento dentro da sua prática, dentro do seu dia a dia, dentro da sua profissão. E aí, para começar, eu já começo com a pergunta fundamental, para que a gente possa entender todo o decorrer da aula. Qual é a diferença entre os exercícios em cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada? Você, profissional da educação física, você, fisioterapeuta, responda. Pega esse caderno que está aí do seu lado. Se você ainda não pegou o caderno, vá buscar, dá um pause e vá buscar um caderno, que vocês vão ter bastante coisas, bastante informação para anotar aí, tá? E agora pegue e escreva. Escreva aí nesse seu caderno a diferença entre cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada, tá? Para tudo agora, escreve aí, dá um pause nesse vídeo, nesse momento, e escreva aí no seu caderno o que é isso. Deu pause? Escreveu? Eu tenho certeza que você escreveu mais ou menos algo parecido com isso aqui. Lógico, não foi exatamente com essas palavras, mas você escreveu algo do tipo: em cadeia cinética aberta, o segmento distal da cadeia move-se no espaço, enquanto na cadeia cinética fechada, o segmento distal está fixo e as partes proximais movem-se. Essa é uma descrição do Stender desde 1955, que eu tenho certeza que foi o que vocês escreveram, ou algo muito próximo disso. E aí vamos começar. Eu estou aqui não para falar o que vocês já sabem, não para falar o que todo mundo sabe. A gente está aqui para falar realmente uma coisa mais aprofundada a respeito da cadeia cinética aberta, da cadeia cinética fechada, da biomecânica dos exercícios e aplicar tudo isso dentro da academia. Então, dentro desse conceito aqui da cadeia cinética aberta, segmento distal move-se no espaço, e a cadeia cinética fechada, o segmento distal está fixo, isso aqui, ó, isso aqui é uma bicicleta, certo? No caso da bicicleta, é uma cadeia cinética aberta ou uma cadeia cinética fechada? Mais uma pergunta para vocês. E aí, o que vocês acham? Aberta ou fechada? Bom, quem acha que é uma cadeia cinética aberta? Para quem acha que é cadeia cinética aberta, aí eu já pergunto, mas a gente não tá, mas esses caras não estão com o pé apoiado no chão, apoiado no pedal, na verdade? Tá apoiado. O segmento distal tá fixo. Ele não tá solto no espaço, ele tá apoiado. Vocês podem ver aqui, ó, tem o pedal. Então, segundo essa descrição aqui, não pode ser uma cadeia cinética aberta. Agora, para quem acha que é uma cadeia cinética fechada, o segmento distal está fixo e as partes proximais movem-se. Mas espera lá, o que está se movendo aqui não é o pé? Não é o pé que está se movimentando? Então, segundo esse conceito, não dá para a gente dizer também que é uma cadeia cinética fechada. E aí? A bicicleta que você faz na academia com o seu cliente, a bicicleta que você faz na consultório com o seu paciente, é cadeia aberta ou cadeia fechada? Mais uma vez, depois dessa discussãozinha, quem acha que é aberta, levanta a mão. Aqui, ó, eu acho que é aberta. E quem acha que é fechada, também levanta a mão. Também acho que é fechada. Mas e aí, como é que pode ser aberta, pode ser fechada? Se a gente levar em consideração só isso aqui, a gente vai ficar maluco. Vai ficar maluco. Existem algumas características que regem tanto a cadeia cinética aberta quanto a cadeia cinética fechada. Aqui a gente tem 3 características básicas de cada uma delas. Então vamos lá. Na cadeia cinética aberta, geralmente, ó, escreva bem aqui antes disso, ó, geralmente a extremidade distal do segmento está livre no espaço. Geralmente. Geralmente, ela é monoarticular, ou seja, um grupo muscular específico que vai agir nessa articulação. É só uma articulação movimentando. Geralmente, nem sempre isso acontece. Isso acontece, por exemplo, no caso da extensora ou no caso da flexora. Mas nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre vai ser um grupo muscular específico, nem sempre vai ser só uma articulação envolvida. Mas, coloque aqui, ó, sempre
eu terei mais força de cisalhamento intra-articular. Pense na força gerada dentro da articulação. Está aqui o fêmur, está aqui a tíbia. Isso é força de cisalhamento. Na cadeia cinética aberta, eu sempre vou ter força de cisalhamento. Diferentemente da cadeia cinética fechada, que nós teremos força de compressão. E para levar em consideração essa força de compressão e força de cisalhamento, imagine dentro da articulação. Ó. Aqui é fêmur, aqui é tíbia. Imagine uma força contra a outra. Uma estrutura óssea sendo empurrada contra a outra estrutura óssea. Isso é força compressiva. Se eu tenho esse tipo de carga aqui, ó, essa força, uma sendo esmagada sobre a outra, aí é uma cadeia cinética fechada. Então não me importa se a extremidade distal do segmento que está livre ou que está apoiada, não me interessa quantas articulações estão envolvidas, não me interessa quantos grupos musculares estão envolvidos, não, nada disso me importa. O que importa é que a cadeia cinética aberta você vai ter mais força de cisalhamento, o que torna esse movimento mais instável. E na cadeia cinética fechada, você tem o predomínio de forças compressivas, o que deixa o movimento mais harmônico, mais sinestésico. Então, com isso na cabeça, eu volto à pergunta anterior. A bicicleta, aberta ou fechada? Por que eu levantei a mão para aberta e levantei a mão para fechada? Bom, a gente tem pessoas de todo o Brasil aqui assistindo essa aula. Com certeza tem uma ladeira aí na cidade de vocês, que é aquela ladeira que ninguém quer subir, né? Aí eu digo, se você estiver descendo essa ladeira de bicicleta, né? Estiver descendo, e sem ser na banguela, né? Logicamente, mas descendo e pedalando, isso é uma cadeia cinética aberta. Mas aí você chega lá embaixo e vê que esqueceu, sei lá, esqueceu o celular. Vai voltar, vai subir essa ladeira. Se você for subir essa ladeira, aí é uma cadeia cinética fechada. Porque quando você está descendo, você concorda comigo que você está fazendo isso aqui no seu tornozelo, isso aqui no seu joelho, isso aqui no seu quadril. Você está só fazendo os movimentos de cisalhamento no tornozelo, no joelho e no quadril. Agora, quando você vai subir, consegue imaginar dentro da articulação do joelho uma força contra a outra? O fêmur sendo comprimido contra a tíbia e vice-versa? Aí é força compressiva. E a mesma coisa acontece lá no tornozelo. Forças compressivas. Aí é uma cadeia cinética fechada. Então veja bem, o mesmo aparelho com a mesma pessoa, o que mudou? A carga que está sendo gerada dentro da articulação. O movimento é o mesmo. Flexão e extensão do quadril, flexão e extensão do joelho, dorsiflexão e flexão plantar lá no tornozelo. É isso que muda. Só que a força que está agindo dentro da articulação é completamente diferente. Então, o mesmo exercício, de acordo com a carga que você dá, no caso numa bicicleta estacionária, por exemplo, ou ela pode ser uma cadeia aberta ou ela pode ser uma cadeia fechada. E você precisa saber disso, porque em determinadas situações a cadeia cinética aberta não vai ser indicada, em determinadas situações a cadeia cinética fechada também não vai ser indicada, e você precisa saber exatamente o que fazer, como fazer com cada uma delas. E aqui a gente tem outras várias características que envolvem a cadeia cinética fechada, que envolvem a cadeia cinética aberta. São inúmeras, são várias, só que o que manda é isso aqui, força compressiva. E aqui força de afastamento, ou seja, força de cisalhamento. É isso que vai mandar. Beleza? Isso precisa ficar claro, galera. Porque a gente está falando dos exercícios em cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada na academia. Então a gente precisa entender o que é a cadeia aberta e o que é a cadeia fechada. Então, alguns exemplos aqui. Aqui a gente tem um leg press. O leg, aqui a plataforma é móvel, certo? E o segmento proximal está fixo. Cadeia cinética aberta ou fechada? Não me importa se aqui é móvel ou não. Não importa se o segmento proximal ou distal é que está agindo. Mas você consegue imaginar, você consegue perceber que com essa carga aqui
você tem forças compressivas, você tem a tíbia sendo empurrada contra o fêmur, assim como você tem também aqui no tornozelo, assim como você tem também no quadril, à medida que você estica o joelho. Isso é uma força compressiva. Se é força compressiva, isso é uma cadeia cinética fechada. Certo? E quanto mais carga esse cara coloca aqui, ó, mais fechada é a cadeia. O que eu quero dizer com mais fechada? Mais força compressiva você vai ter ali. Certo? Mais sinestésico vai ser esse movimento. Inclusive, nesse caso aqui, ó, como essa própria plataforma aqui já é bem pesada, você não precisaria nem de toda essa carga aqui para ser uma cadeia cinética fechada. Diferentemente da mocinha aqui, ó. Aqui você tem uma, digamos que esteja sem carga nenhuma. Nesse leg aqui, a carga exercida pelo próprio banco, pelo próprio aparelho, é muito pequena. Então, se ela fizer sem carga nenhuma aqui, vai ser uma cadeia cinética aberta. Porque você não vai ter força suficiente para comprimir uma estrutura óssea contra a outra. Para comprimir as estruturas intraarticulares. Agora, a partir do momento que você coloca o peso aqui, ó, você aumenta a carga aqui, aí sim, você fechou a cadeia. Deixou de ser uma cadeia aberta e tornou-se uma cadeia cinética fechada. Aí quando a gente vai e começa a falar do agachamento, na terceira e última imagem aqui, sempre vai ser uma cadeia cinética fechada. Pelo menos se estiver no planeta Terra. A não ser que você vá agachar na Lua, onde não tem a gravidade, aí você não tem força compressiva. Mas, independentemente de ter carga ou não, o agachamento aqui no planeta Terra sempre vai ser uma cadeia cinética fechada. Porque está aqui, ó, tíbia, fêmur, você mesmo que não tenha carga, você tem a força compressiva sendo gerada ali. Beleza? Vamos lá, mais exemplos. Subida de escada, a gente tem uma cadeia cinética fechada, né? Está com o pé no chão, lógico, fechada de um lado e aberta para o outro, logicamente, mas esse pé que está no chão sempre vai ser uma cadeia cinética fechada, desse lado apoiado, aqui nesse caso, lado esquerdo. A bicicleta ergométrica, a gente já falou. Então, no caso de você tira toda a carga dessa bicicleta ergométrica, ela é uma cadeia cinética aberta. Agora você vai, deixa bem pesado, é uma cadeia cinética fechada. E precisa saber disso, porque a bicicleta é uma das coisas que mais se faz. E às vezes isso não é interessante. Às vezes, no pós-operatório de LCA, por exemplo, eu vejo muito fisioterapeuta fazendo bicicleta sem carga. Isso não é legal. Os SLRs da vida. Isso aqui, ó, sempre vai ser uma cadeia cinética aberta, sempre. Por mais que você coloque aqui, por exemplo, 300 quilos nessa perna aqui, 500 quilos, coloque um elefante aqui em cima, vê lá o quadril, vê lá o joelho. Você tem força sendo gerada assim, uma estrutura óssea contra a outra? Não tem. Então, por mais que você aumente a carga, nunca vai ser uma cadeia cinética fechada. A mesma coisa acontece na extensora e na flexora. O cara fortão lá, tá com toda a carga do aparelho zerado, mas é uma cadeia cinética aberta. Vê o joelho, visualiza dentro do joelho, visualiza a articulação tíbio-femoral. Tem força compressiva entre elas? Não. Você só está fazendo isso aqui com a tíbia do fêmur, com a flexão e extensão. A mesma coisa durante a flexora, certo? Um exemplo que eu sempre gosto de dar. Imagina aqui, ó. Muitas pessoas fazem o leg aqui, ó, fazem a panturrilha aqui nesse aparelho aqui, ó. Se você fizer a panturrilha, bota bastante carga lá, faz a panturrilha aqui. Só esse exercício aqui, ó. Flexão plantar, dorsiflexão. Flexão plantar, dorsiflexão. Flexão plantar, dorsiflexão. Se colocar bastante carga, é uma cadeia cinética fechada. Agora você deita na maca, deita no chão, deita onde você quiser, estica o joelho e faz o mesmo movimento com o TheraBand, sabe? Aquela faixa elástica. Faz o mesmo movimento, flexão plantar e dorsiflexão. Flexão plantar e dorsiflexão. Isso é uma cadeia cinética fechada? Não, não é. Porque por mais que você tenha carga, a carga esteja no mesmo lugar, o movimento esteja feito exatamente da mesma forma, você não teve carga suficiente com o TheraBand, com a faixa elástica, para gerar força compressiva na articulação. Beleza? Então pensa sempre nisso. Nas forças geradas dentro da articulação. Ou cisalhamento ou compressão. Se é cisalhamento, é cadeia aberta.
Se é compressão, é cadeia fechada. Perfeito. Show de bola. Beleza?